Hoje, no Café Literário, a gente recebe uma verdadeira apaixonada pelo universo dos livros. A doutora Lorena Brandão é juíza da Comarca da Capital e está aqui para partilhar suas experiências. Ela que já participou de diversos clubes de livro, acompanha assiduamente resenhas e canais literários, hoje vai conversar a respeito das suas preferências, seus livros do coração e trazer muitas indicações para quem nos assiste. Doutora Lorena, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu aceite. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre livro. Como você disse, eu sou apaixonada. Todas as pessoas que me conhecem sabem o tanto que eu gosto de ler. A doutora Lorena, ela foi uma indicação de uma convidada que já esteve aqui conosco, na verdade de duas, a desembargadora Sônia e a doutora Samira, que são pessoas que já bateram um papo aqui comigo e falaram, chama a Lorena, que ela realmente tem um repertório muito vasto. Então hoje vamos descobrir, doutora, o que a senhora gosta de ler, quais são as suas preferências, o que de fato toca no seu coração quando o assunto é leitura. Doutora, apesar do seu vasto repertório, eu tenho certeza que tem aquele livro que de repente lhe marcou mais, aquele livro que tem um lugar mais cativo no seu coração. Qual seria? Olha, se eu te disser que tem um livro que eu gosto mais do que os outros, eu vou estar realmente sendo injusta, porque tem tantos livros que me tocaram, assim, tantos livros que eu fiquei apaixonada, que eu acordava de madrugada e lembrava, né? Que eu te juro que eu não tenho uma indicação assim de dizer assim, esse livro é o meu livro predileto da vida. Eu tenho um livro que marcou a minha infância, que é O Meu Pé de Laranja Lima, que eu li na adolescência e assim, foi um livro que me fez chorar muito, me emocionou muito e despertou o meu amor pela leitura. E eu tenho esse livro muito bem guardado dentro de mim, acho que por isso, porque por ele ter gerado esse meu interesse pela leitura e me deu essa percepção do quanto me gerava prazer em pegar uma história que eu não estava assistindo, que eu estava lendo e criando as minhas próprias imagens de como eram aqueles personagens, de como eram aquelas emoções. E desde o Meu Pé de Laranja Lima eu nunca mais parei de ler. Nunca mais. A senhora sabe melhor que eu, na verdade, que o mercado ele é muito violento, então que a velocidade das produções ela é muito intensa. Mesmo assim, mesmo com tanta novidade, mesmo com tantos serviços de streaming, Meu Pé de Laranja Lima ainda é um livro que vale a pena para crianças e para pré-adolescentes? Vale muito a pena, é uma história muito bonita, muito emocionante, principalmente, até um adulto gostaria de ler, mas principalmente para uma criança e um adolescente eu recomendo muito. É muito bonita a história. Agora, com relação assim, à vida adulta, como eu estou te falando, eu leio muitos livros por ano. E eu não tenho assim uma coisa de escolher, eu vou ler só esses livros porque são livros clássicos, porque são livros que ganharam prêmios. Não, eu escolho os livros, eu leio a sinopse, vejo se me interessa, a sinopse, vejo indicações de pessoas que eu sei que tem mais ou menos um gosto literário que eu considero que coincide com o meu e vou nele. Mas agora, atualmente, minhas paixões são Helena Ferrante e Domenico Starnone, que coincidentemente são dois autores italianos. E eu adoro todos os livros deles, eu vou correndo para comprar. E vamos falar de A Filha Perdida? Sim. Quais foram as suas percepções, suas impressões a respeito de A Filha Perdida? Olha, A Filha Perdida foi o que gerou o filme, né? Eu, inclusive, assim, debati muito com algumas pessoas que não gostaram dessa história, que disseram que o filme era muito ruim, o livro era muito ruim, porque a abordagem do livro é de uma mãe que não tem aquele amor romantizado que todas as pessoas entendem que uma mãe obrigatoriamente tem que ser apaixonada pelos filhos, ter um amor incondicional pelos filhos. E eu sinto que todas as vezes que aparece um roteiro onde a mãe é imperfeita, onde a mãe é egoísta, ela deixa as filhas para trás em prol dos interesses dela, isso de uma certa forma choca as pessoas e faz com que as pessoas impliquem com a leitura.
Eu puxei o gancho da Filha Perdida em relação aos livros da Helena, porque é talvez seja o livro que mais gerou assim, opiniões controversas. Uhum. A senhora entende que existe uma cobrança, e talvez por isso que o livro tenha sido tão mal visto, para que a mulher, quando ela se torne mãe, ela deixe de ser todo o resto? Para que ela exerça só aquele papel? Exatamente, é isso que eu contesto nas pessoas, assim. O meu preferido dela, da Helena, é a tetralogia. Eu li em 2021, os 4 em sequência, são acho que 1.600 e poucas páginas. Eu li em sequência, assim, ávida para pegar o outro, e fiquei com uma ressaca literária horrível. Eu não conseguia gostar de mais nada. Só pensando naquelas 2 personagens assim que são absolutamente apaixonantes. Pegando ainda esse gancho de maternidade, mas voltando aqui para um cenário nacional, aqui no off a gente combinou de falar de uma escritora que tem despontado, assim como uma potência no cenário nacional, a paulista Aline Bey. E aqui para o debate a gente trouxe O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia do Adeus. A gente conhece muito a respeito do leitor quando é ele que nos passa uma sinopse. A gente sabe que aquela sinopse ela vai ser contada a partir da nossa perspectiva. Então, por gentileza, para quem nos assiste, uma pequena sinopse de O Peso do Pássaro Morto. Então, esse livro foi uma experiência para mim assim bem... Eu fiquei absolutamente encantada, envolvida e emocionada com o tipo de escrita da Aline Bey. Ela consegue, num tipo de escrita diferente, né? Ela usa letras minúsculas, ela usa uma diagramação completamente diferente, um roteiro meio poético, né? Poético, e ela consegue, em tão poucas linhas, porque são livros curtos que você consegue ler rápido, ela consegue te passar toda a emoção daquela história que ela está contando. O Peso do Pássaro Morto, ele segue uma ordem cronológica de idade da personagem dos 8 aos 52 anos. E em cada capítulo, ela conta a história da personagem naquela idade. E aí a menina tem perdas significativas na infância, né? Uma grande amiga dela e um outro adulto que ela tinha um grande amor, e a mãe dela, os pais dela não conversam com ela da forma devida sobre aquela perda, sobre morte, sobre esses assuntos que os adultos tendem a não querer, não saber como abordar com uma criança, e a criança segue perdida, sem entender o que aconteceu, se aquilo ali vai ser para sempre, se ela vai ter aquela amiga dela de volta. Eu senti que a personagem dali, ela começou a se perder porque ela se viu solitária, porque aquela menina era a menina que fazia companhia para ela. E aí ela segue, e aí ela aos 17 anos, ela está levando uma vida mais ou menos normal, com o namoradinho, e acontece um fato, né, muito grave de abuso, de estupro. Tem que dar esse spoiler, pelo que eu vou falar a seguir, porque, no meu entender, a partir desse evento, a vida dessa menina tomou um rumo completamente diferente das aspirações que ela queria para a vida dela. Ela queria ter uma profissão, que ela fala lá no livro, que ela, né, tinha lá as ambições dela profissionais, as ambições dela como de casamento, de namoro. E a partir daquele evento traumático que ela sofreu e que ela escondeu das pessoas, ela carrega aquele peso de uma forma que a vida dela parece que para. A sensação que eu tive a partir dali é que ela passou a sobreviver e não mais viver, né? E aí ela desenvolve uma relação com o filho, que é uma coisa extremamente angustiante até para a gente que está lendo. Mais uma vez, porque a gente foi construído para acreditar que uma mãe tem que amar de maneira incondicional. Exatamente. E aquele filho foi concebido de uma forma que exatamente aquela questão do peso que recai sobre a mulher, né? Ela quer fazer um aborto, mas aí tem a questão do peso da sociedade sobre a questão do aborto. Ela pensa, como que eu vou ser mãe? Como que eu vou construir meus sonhos se eu vou ser mãe de uma pessoa que eu não queria? Porque ela não queria aquele filho. E a questão mesmo da violência que ela sofreu e ela nem denunciou para ninguém, ela carregou aquilo sozinha. Então ela acaba decidindo pela maternidade, mas a sensação que eu tive é que ela não conseguiu amar aquele filho,
porque aquele filho representava para ela a violência que ela sofreu, principalmente porque a criança parecia com o pai, e naquele momento em que ela sabe da atividade que ele está desenvolvendo com os amigos, que ela fica chocada, ela começa a fazer a ligação que talvez ele tenha a índole do pai, e ela se decepciona. E a relação deles dois é muito complicada, assim. Você vê um desconforto na relação deles dois. Ele também tem um desconforto em relação a ela, porque ele não se sente amado. E ele também não é um culpado, ele não pediu para nascer naquelas condições. Exatamente. E ele, no final das contas, é um bom rapaz. Sim, ele se desenvolve ali com o amor daquela pessoa que ela criou, que ela ficou fazendo uma ponte no relacionamento dos três. Enquanto ela existia, eles ainda conseguiam coexistir juntos. Sim. E depois eles começaram a ter uma relação mais difícil. Por quê? Porque eles dois não se sentiam confortáveis. Quando o menino passa no vestibular, que ele escolhe outra cidade justamente para se ver livre daquela situação, você sente um alívio dos dois lados, né? Assim, a sensação é que, nossa, que bom, a gente não vai ter mais que ficar convivendo ali todos os dias. E aí a personagem encontra o grande amor da vida dela num cachorro vira-lata, que é uma parte linda do livro, né? Que é quando você vê aquela entrega dela total para o amor, que ela finalmente ela tem algum momento que você consegue ver que ela está sendo feliz, que ela está sendo plena, que ela está amando e sendo amada por alguém. E aqui o Café Literário faz uma pequena pausa nessa conversa para alertar você que nos assiste. O Peso do Pássaro Morto é um livro muito bonito, um livro muito sensível, mas que possui alguns gatilhos, sobretudo relativos à violência sexual. Então, caso você não se sinta confortável com esse tema, nós não recomendamos a leitura. Vamos passar para a Carla Madeira? Vamos. A Carla Madeira, ela lançou Tudo é Rio, acredito que em 2012, 2014, algo nesse sentido, e ele foi relançado para uma editora maior, e aí a gente viu ele de fato explodir. Os livros da Carla Madeira, ela traz, na verdade, personagens muito dúbios. Não existe assim um personagem, nossa, que apaixonante, que personagem carismático. Todos eles são humanos, com falhas, enfim. Em Tudo é Rio, a gente tem um triângulo amoroso, que a Lúcia, a prostituta, ela tá ali desestruturando um casal que até então vivia feliz. A senhora conseguiu sentir empatia por essa prostituta? Apesar dela demonstrar um comportamento detestável em muitas passagens do livro? Olha, para te falar a verdade, assim, o momento em que a Lúcia me despertou uma simpatia foi quando ela resolveu ter um ato, né, de grandeza em entregar aquela criança para a pessoa que ela, justamente para a rival dela, né, que ela tinha inveja, e depois ela percebeu que ela era uma boa pessoa e resolveu fazer a entrega do filho dela porque ela viu que nas mãos daquela pessoa o filho dela ia ser bem criado e feliz. Então, assim, eu sempre afirmo uma coisa na minha vida que eu tenho como uma coisa certa. Todos nós temos uma parte má e uma parte boa. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom, né? Algumas pessoas têm essa parte má exacerbada, assim. A Lucy, por algum motivo, por aquelas questões, talvez que a Carla conte no início do livro, de que ela perdeu os pais e ela não aceitou aquela perda, e aí ela foi criada por uma tia que não dava o amor incondicional da forma que ela dava para as filhas, apesar de que ela deixa bem claro que ela não era maltratada, que ela era muito bem tratada, só que, obviamente, a tia dela gostava das filhas um pouco mais do que dela. E parece que isso gerou uma revolta dentro dela, né? Ela tem essa ira represada. Exato. E aí desencadeou essa coisa dela, e ela tinha aquela coisa da volúpia de seduzir os homens, Então, esse tipo de personalidade não gera muita empatia nas pessoas. Ela deve ter despertado antipatia na maioria dos leitores. Mas ela, no final das contas, teve um ato, né, de redenção quando ela teve a grandeza de entregar a criança. A Carla Madeira, apesar de ter sido esse sucesso editorial, ela recebeu algumas críticas em relação à profundidade que ela deu para os personagens nesse primeiro livro dela, nesse Tudo é Rio. E também em relação ao final do livro, que aqui, assim, não vamos, é claro, não vamos contar, mas alguns críticos consideraram extremamente reducionista, uma solução muito fácil e muito frágil.
Qual é a sua opinião a respeito de Tudo é Rio? A senhora concorda? Olha, Tudo é Rio é um livro apaixonante, assim, é muito fluido, você lê, é uma leitura gostosa. A maioria, eu acho que grande parte das pessoas que leem bem rápido, até porque ela escreve de uma forma muito, né, agradável de você ler. Mas, de fato, eu concordo com essa questão de que ela não desenvolveu muito bem esses personagens. Ela faz assim uma mescla de histórias num período muito, assim, num livro relativamente curto, que talvez, eu não sei, eu não sou crítica literária, mas eu acredito que se ela tivesse feito uma história um pouquinho mais longa e se preocupado em desenvolver um pouquinho mais a personalidade de cada um desses grupos de personalidade, de personagens, a gente teria conseguido entender melhor essa questão aí, a natureza da mordida. Agora a gente vai para um livro um pouquinho mais leve, mas que não deixa de tecer críticas sociais muito contundentes, mas com muito bom humor, que é a Sweet Tokyo. Quais foram as suas impressões a respeito desse livro? Então, a Sweet Tokyo eu não conhecia essa autora, a Giovanna Madalosso, né? E é um livro muito leve, muito gostoso de você ler e que aborda temas muito interessantes e muito importantes, aliás, né? Aquela forma dela de narrar, onde você traz a empregada doméstica, que é a Maju, né? São duas protagonistas, a patroa e a empregada. A Maju e a Fernanda são duas protagonistas, cada uma narrando a sua parte da história. E o que eu percebo é que elas tinham vontades absolutamente inversas, né? Enquanto a Maju tinha vontade de ter um casamento, um filho, uma vidinha toda organizada, a Fernanda estava louca para sair da vida dela organizada. Ela não queria mais o marido, ela não queria mais o filho, e aí tem todo aquele contexto onde, como a Fernanda não quer assumir a responsabilidade dela de mãe, ela coloca toda a responsabilidade na Maju e cria a tal Sweet Tokyo, que ela mesma denomina, né? Ela faz um ambiente que ela considera muito luxuoso, que ela está fazendo uma grande coisa para a Maju, e enquanto isso a Maju acha que aquilo ali é o presídio dela, a cela. Porque a Fernanda não deixa a Maju sair, a Fernanda não deixa a Maju ter folga, que a Maju tem que cuidar da Cora, que é a filha dela. E a maneira como a Fernanda faz isso também é algo que é válido olhar com atenção, porque não existem proibições, existem, assim, induzimentos tácitos. Maju, fica um pouquinho mais, de repente a gente melhora o seu salário, de maneira que ela, que é a parte mais frágil da relação, se sente acuada. Como é que ela vai dizer não? Porque são palavras dela, ela é tão boa para mim, como é que eu vou me negar a aceitar essa proposta? Né? Exato, ela fala inclusive assim que quando ela propõe assim, Maju, você fica saindo só de 15 em 15 dias, porque a Maju queria ter um filho, ela diz, mas como é que eu vou procriar, como é que eu vou engravidar se eu não vou para casa? Ela, não, você vai, tá? Eu vou aumentar seu salário. E a Maju faz uma proposta que ela fala, meu Deus, eu daria 10 vezes mais se ela pedisse, né? E a outra achando que estava fazendo... Então, assim, ela, ao meu ver, ela abordou muito essa questão, né? Do massacre do empregado doméstico, da questão meio da escravização que algumas pessoas fazem com essas pessoas, porque o que ela fez foi uma coisa, né? A menina tinha que levar a filha nos aniversários. Todo o papel dela de mãe, ela terceirizou para a Maju. E a Maju até fala uma frase interessante lá no livro, que eu me lembro que me marcou muito, que ela bota assim, Dona Fernanda botou a Cora num cantinho e eu estava naquele cantinho, quando ela decide, né, tomar aquela atitude. Sim. De radicalizar e ter aquela outra vida. Ela fala que ela estava lá naquele cantinho que a Cora foi deixada. A menina, ela esqueceu a menina ali. E a Maju sempre teve esse sonho de ter uma filha, de construir uma família, mas assim, a Fernanda, de maneira indireta, tomou isso dela. E Exato. aí é que o livro acontece, e aí que ela... E aqui não é um spoiler, porque a gente consegue ler isso na sinopse do livro. A criança é sequestrada pela babá, pela Maju, e em momento nenhum você consegue culpar aquela pessoa. Em momento nenhum você consegue ter raiva da Maju. Porque você vê o carinho dela com a criança, a preocupação dela com todos os detalhes que uma mãe teria. Ela tem que comer, ela leva o lanchinho dela e ela
O banho, aquela cena do banho no motel tudo. Ela tem um cuidado assim absurdo de mãe com a criança. E aí chega num ponto que eu tô me lembrando, a gente conversando sobre todos esses livros, que acaba chegando sempre no mesmo ponto. Tem uma mãe que não tem o comportamento romântico que a sociedade exige de uma mãe em quase todos os livros. Por quê? Eu tenho uma convicção absoluta que nem toda mãe gosta do filho, nem todo filho gosta da mãe, nem todo filho gosta do pai, nem todo pai gosta do filho, nem todo irmão gosta do irmão. Então, assim, a gente tem essas ideias pré-concebidas na nossa cabeça de que as pessoas têm que se amar porque elas estão naquela situação familiar, quando, na verdade, esses autores têm toda a razão, porque eu vejo diariamente na vara que eu trabalho, pai e filho se matando, porque um não suporta o outro. Filho batendo em pai, filho torturando o pai. Então não tem, de fato é isso, nem toda mãe nasceu para ser mãe. E aí a gente volta lá para O Peso do Pássaro Morto, que o momento em que a nossa protagonista conseguiu ser feliz foi quando de fato ela viveu a vida dela e o filho dela também foi estudar em outra cidade. Que eles conseguiram sair daquela situação de constrangimento que era obrigado eles a conviver, né? Que eles estavam ali convivendo porque eram obrigados a conviver e não se sentiam à vontade naquela situação. Doutora Lorena, agora que a gente conseguiu fazer esse passeio por livros muito ricos, muito bons, eu posso falar também que foram leituras que me agradaram demais. Eu queria que a senhora deixasse uma recomendação literária para quem quer cultivar esse hábito da leitura e não sabe por onde começar. Um livro de repente não muito denso, uma leitura mais fluida. Isso, o que a senhora indica? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, assim, até pelo Instagram, que às vezes eu posto que eu tô lendo, aí eles perguntam assim, como eu faço? Eu não tenho tempo para ler. Primeira coisa, eu acho que você tem tempo na vida para tudo que você gosta. Então, no momento que você gostar de ler, você vai arrumar o seu tempo para ler. Em qualquer momento do dia você vai ter vontade de ler e você vai ler. O que eu recomendo é assim, leia o que você gosta. Não se obrigue a ler clássico da literatura brasileira, que vai ter uma leitura mais densa, um linguajar mais difícil, mais rebuscado. Leia o tipo de leitura que você gosta. Se você gosta de um suspense, tem ótimos livros de suspense. Se você gosta de romance, você leia romance. Então, e livros curtos no início. Coisas mais curtinhas, mais palatáveis. Encontrar um lugar sossegado, né, que ele possa ter a leitura dele de uma forma que ele possa se concentrar, se ele tiver mais dificuldade. Outra coisa que eu acho bem interessante é a pessoa não fazer meta. Eu não gosto desse negócio de eu tenho obrigação de ler, eu vou ler 50 páginas todo dia, porque acaba que parece que você está fazendo o dever de casa da escola. Não vira mais um prazer, vira uma obrigação. E eu acho que a leitura tem que ser um prazer, ela é uma coisa muito gostosa de você fazer. Então, se você fizer ela porque você gosta, porque você sente prazer, você vai ler 200 páginas no livro e não vai nem perceber. Aí você escolhe um lugarzinho, leia o que for possível, o que você gostar, e o ideal também é que você converse com pessoas que também gostem de ler, que você siga pessoas nas redes sociais, no YouTube, né? Tem tantos recursos hoje em dia para que você possa debater aquele livro que você lê, porque é gostoso você ler e você ter a oportunidade de debater aquilo com outra pessoa, porque todas as vezes que você debate um livro, você vê que a outra pessoa teve uma percepção que você não teve, né? A percepção da leitura é muito, muito individual, então é muito legal você compartilhar de ideias sobre o livro, ver a percepção de cada pessoa sobre o livro. Eu acho bem interessante participar de um clube de leitura. E ver as suas percepções a respeito de livros que eu já tinha lido foi enriquecedor. Então fica aqui o nosso agradecimento em nome do Café Literário pela sua presença, pelo seu desprendimento de falar de maneira tão franca, tão honesta a respeito do que a senhora leu, do que a senhora gostou, do que a senhora indica. Foi um prazer lhe receber. Obrigada, foi um prazer, eu adorei participar. Meu nome é Ana Tereza e eu te espero no próximo Café Literário.